Na manhã de ontem, a nossa equipe saiu aqui em campo, né, exatamente na busca, na tentativa de colher mais informações acerca daquele projeto de lei que autoriza o Poder Executivo aqui de Itapajé a conceder o abono do Fundeb aos profissionais do magistério, isso referente ao Fundeb de 2022. Por quê? A nossa curiosidade era exatamente saber o desfecho dessa história, uma vez que no último dia 10 de maio o projeto enviado pelo Poder Executivo foi votado, foi apreciado e foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares na Câmara Municipal. E aí, a surpresa de todos, logicamente, é de que no final do mês de maio, né, dia 26 de maio, mais precisamente, veio o comunicado da gestão municipal de que não mais se concederia esse abono aos profissionais do magistério. Mas não se teve uma definição de qual foi o posicionamento da gestão municipal no tocante a esse projeto aprovado anteriormente na Câmara Municipal. Se vetou algum tópico, se sancionou o projeto, até então nós não tínhamos essa informação. E aí a gente, acredito como os profissionais também, fomos pegos aqui de surpresa em ter acesso ao documento e saber aqui da informação de que ele fora, portanto, sancionado no dia 19 de maio de 2023, portanto, antes do anúncio de que não mais seria concedido o abono aos profissionais do magistério por parte da gestão municipal. Bom, mas diante desse fato, exatamente para a gente se inteirar melhor da situação, nosso repórter Maicon Rios, ele conversou com o vereador Vilamar Souza. O Vilamar é integrante da Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal, que exatamente é a comissão responsável por analisar a legalidade dos projetos que adentram, portanto, aquela casa legislativa. Vamos conferir. Converso com o vereador Vilamar Souza, integrante da Comissão de Lei, Justiça e Redação aqui da Câmara de Itapajé. Vereador, o PL que trata sobre a autorização que foi solicitada ao Poder Legislativo para que pudesse o Executivo, através da Prefeita, pagar um abono com relação ao Fundeb. Esse projeto ele foi votado pela Casa, foi aprovado e agora nos chega a informação de que esse projeto ele foi sancionado pela Prefeita. Desta forma, esse projeto ainda passa por algum tipo de avaliação dos vereadores, essa matéria? Boa tarde. Boa tarde, Maicon Rios. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Atitude FM. Sim, o projeto ele tramitou na casa no dia 10/5 e ele tramitou logo em sessões extraordinárias já para ele ser aprovado. Então ele foi aprovado no dia 10/5 e ele foi sancionado sim pela Prefeita no dia 19 de maio, certo? Então esse projeto ele já está apto, é um projeto autorizativo e a Prefeita no caso, tem autorização para fazer o pagamento mediante a Câmara Municipal de Itapajé. Em que circunstâncias esse projeto ainda poderia voltar a esta casa? Ele poderia voltar se ela tivesse feito um veto. Se ela tivesse vetado o projeto, aí ele voltaria a esta casa para que os vereadores decidissem, pela maioria dos vereadores, se esse veto dela seria mantido ou não. Nesse caso, não houve a necessidade, porque ela foi sancionada sim. Bom, se o projeto não tivesse sido sancionado também, ele teria que voltar a essa Câmara? Se ele não tivesse sido sancionado em 15 dias úteis, aí haveria uma promulgação e o presidente da Câmara iria fazer a publicação e ele ia entrar em vigor do mesmo jeito. Bom, neste caso, então, com a matéria sancionada, a Câmara Municipal cumpriu o seu papel. Sim, a Câmara Municipal cumpriu o papel e de forma rápida e ágil, mesmo sem ter aquela necessidade de ter feito as sessões extraordinárias naquele dia, porque a previsão de pagamento era no mês seguinte, mas a Câmara Municipal cumpriu o papel e está tudo apto para pagar. Os impedimentos de pagamento do rateio do Fundeb é uma resolução que ela recebeu lá do Tribunal de Contas do Estado. Agradeço ao vereador Vilamar pela sua participação conosco e trazer esses esclarecimentos para os ouvintes do Jornal Integração. Eu que agradeço, Maicon Rios, e estamos sempre à disposição aqui para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Repórter Maicon Rios. 12 horas e 41 minutos, agora já são 12 e 41, portanto, o projeto foi sancionado sim pela gestão municipal, pela prefeita, doutora Gorete Caetano, aqui do município de Itapajé. Bom, a avaliação de todo esse processo aqui no município de Itapajé em torno da condução do governo municipal desse tema, o abono do Fundeb para os profissionais do magistério da rede municipal de ensino, uma avaliação fica com você que nos acompanha aqui, que acompanha o nosso Jornal Integração, que ouviu a manifestação aí, o que disse o vereador Vilamar Souza, integrante da Comissão de Lei, Justiça e Redação da Câmara Municipal.
E eu vou só colocar aqui alguns dados, trazer alguns dados aqui exatamente para que você possa compreender melhor esse processo e facilitar exatamente a sua avaliação, a sua opinião no tocante à postura do governo municipal, da gestão municipal em torno desse tema. O resultado da consulta pública feita pelo município para saber a viabilidade ou não de se conceder esse abono aos profissionais do magistério referente ao Fundeb de 2022, o resultado dessa consulta no sistema eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, ele foi publicado dia 8 de maio. O projeto do Poder Executivo, projeto de autoria da prefeita municipal, doutora Gorete, foi enviado à Câmara Municipal dia 9 de maio, era uma terça-feira. Naquele momento, inclusive, ela solicitava agilidade por parte dos vereadores na apreciação desse projeto diante exatamente das muitas cobranças que vinham sendo feitas, das muitas expectativas, né, geradas em torno desse tema perante essa categoria. E atendendo exatamente a esse apelo, na quarta-feira, né, no dia seguinte, dia 10 de maio, a Câmara Municipal, reunida na sessão, apreciou e, inclusive, foi necessário a realização de 3 sessões naquele dia e o projeto já foi votado e aprovado por unanimidade, né, na mesma quarta-feira, aqui no dia 10. O projeto ele foi sancionado pela prefeita municipal no dia 19 de maio. Dia 19 de maio, nós estamos aqui com o documento, né, assinado, foi sancionado exatamente no dia 19 de maio. O anúncio de que não mais seria possível se conceder o abono, se fazer esse pagamento, se repassar esses valores aos profissionais, aconteceu no dia 26 de maio, que, se eu não estou equivocado, era exatamente uma sexta-feira. E aí eu me recordo também que no momento do anúncio, quem estava exatamente fazendo esse anúncio, né, foi feito através das redes sociais, a secretária de Educação, a professora Rosivane Gomes, e o contador da Prefeitura Municipal, o doutor Avartanhas, né, eles informaram, inclusive, de que às vésperas de sancionar o projeto, o município recebeu, portanto, esse resultado dessa consulta feita junto ao Tribunal de Contas. Ou seja, se às vésperas, dá a entender de que o município teria recebido esse resultado no dia anterior, né, no dia 25. Mas o documento ele está datado, exatamente, a sanção do projeto está datado do dia 19 de maio. E ele foi protocolado na Câmara Municipal, né, exatamente no dia 31 de maio, às 9 horas da manhã. Diante desses dados, né, e dessas datas ou dessa cronologia dos fatos, subentende-se que, ao enviar o projeto à Câmara, o governo municipal até já tinha conhecimento do resultado da consulta pública. Se não tinha, é porque faltou ali, pelo menos, atenção, no mínimo, atenção de quem era o responsável por fazer esse acompanhamento do andamento desse processo junto ao Tribunal de Contas. O outro ponto que chama a atenção também é que, com relação a essa argumentação financeira, né, do que tinha ou não tinha, do comprometimento da lei de responsabilidade fiscal ou não, essas informações também, pelo menos em tese, né, a assessoria contábil da Prefeitura Municipal de Itapajé, por obrigação, já deveria ter também lá no início do ano. Né? Afinal de contas, esses levantamentos, para um governo eficiente, um governo sério, a assessoria contábil também precisa ter, né, um trabalho, né, com a devida seriedade, para que essas informações não proporcionem o que foi proporcionado pela gestão municipal diante desse tema, que é se gerar expectativa, se alimentar a expectativa e depois frustrar essas expectativas perante os profissionais do magistério aqui no nosso município. E aí outro questionamento, quando você envia um projeto desta natureza à Câmara Municipal, que envolve recursos financeiros, o município também, eu vou dizer em tese, né, porque nós não temos aqui a informação exata e pelo que a gente tem acompanhado do andamento ou a condução de muitos processos por parte da gestão municipal, não dá para a gente dizer que se segue ali aquele rito normal, né, que em outras situações se seguiria.
Mas em tese subtende-se que esse valor de 2.300.000 e poucos reais, ele já deveria estar reservado. Não, nós temos aqui esse valor, né, que vai ser utilizado, portanto, para esse rateio do Fundeb. Então, o que é que foi ou o que é que vai ser feito desse valor? Eu acho que o governo precisaria também dar uma resposta no tocante a essa situação à população itapajense. E para finalizar toda essa situação, eu acho que desde o início, eu já falei isso em outras situações quando estávamos abordando esse tema, desde o início estava muito nítido, né, de que não havia realmente a intenção do governo municipal. Isso foi muito explícito em várias e várias situações, de se conceder esse abono. Eu acho que em suma, em resumo, a gente pode fechar exatamente com isso. Desde o início não havia de fato a intenção do governo municipal de se conceder esse abono, mesmo sabendo que o resultado da consulta do Tribunal de Contas do Estado, na sua linha A, ele diz que o município, uma vez que já ultrapassou o limite ali, né, o gasto mínimo dos 70%, e em Itapajé foi mais de 80% com o pessoal, ele estaria desobrigado, portanto, de conceder o abono. Mas, na linha B, diz que o município pode conceder esse rateio, esse abono, né, pode conceder aos profissionais, desde que siga a legislação vigente, que significa dizer que é exatamente esse processo que foi feito, que era enviar à Câmara Municipal um projeto de lei solicitando autorização e tendo o aval da Câmara Municipal, seria possível se conceder esse abono. Né? Então, o município teria essa alternativa. Em suma, o Tribunal de Contas deu ao governo municipal, com base nessa consulta, a total, o poder de escolha, né? A liberdade de optar por conceder ou não o abono. E aí o município adota essa postura de se enviar o projeto de lei, voltando a alimentar nos profissionais do magistério essa expectativa de que se teria. E de repente, né, cerca aí de uma semana depois, vem com essa informação de que não mais seria concedido o abono. Né? E aí a gente, voltando exatamente à manifestação de alguns profissionais, inclusive aqui no nosso Jornal Integração, se justifica, né, a insatisfação dos profissionais. Se justifica a revolta dos profissionais da educação diante dessa postura, desse posicionamento do governo municipal, na condução de todo esse processo, porque, no mínimo, para a gente não usar aqui termos mais pesados, né, eu gosto de me policiar para não exagerar aqui nos termos, mas no mínimo aqui faltou boa vontade, né, faltou, eu acho que respeito para com os profissionais da educação, do magistério, na condução desse processo, né, profissionais extremamente importantes na nossa sociedade, na sociedade como um todo, mas falando especificamente de como estamos nos referindo aqui à cidade de Itapajé, que tem uma importância muito grande nessa evolução desses índices da nossa educação, passa diretamente, exatamente pela atuação dos profissionais, dos professores, do corpo de funcionários que compõem, por exemplo, cada unidade de ensino e que lutam, né, dia após dia, mesmo diante de tantas dificuldades, para que a gente consiga ter uma rede municipal de ensino, de fato, que consiga fazer com que os nossos alunos, né, com que os nossos filhos consigam ter um bom desempenho. Né? Então, realmente é um episódio que acredito que dificilmente vai ser esquecido pelos profissionais da educação, do magistério aqui do município de Itapajé. Soma-se esse episódio, né, a forma também como tem sido conduzido o processo do precatório do Fundeb, também pela gestão atual. São 12 horas e mais 51 minutos, 12h51. A gente buscou também o Sindicato dos Servidores Públicos, até para a gente saber, né, que postura vai ter o sindicato, né, diante dessa informação. O sindicato também ainda não tinha essa informação de que o projeto havia sido sancionado pela gestão municipal, e aí é bom que se deixe claro que o projeto ele não obriga a gestão municipal a conceder o abono, tá certo? Porque aqui é um projeto de lei autorizativo, ele autoriza caso queira, né? E é por isso que dá a entender realmente de que vai depender tão somente da boa vontade. Não sei se isso é bom ou é ruim, né? Mas depende única e exclusivamente da boa vontade da gestão. O projeto ele não obriga a gestão a conceder o abono.
ele autoriza. E aí, quando se autoriza, vai depender da boa vontade, da disposição da gestão municipal. E aí, como a gente não conseguiu ainda, exatamente por conta de outras demandas na agenda de atividades da diretoria do sindicato, nós não conseguimos ainda trazer o posicionamento da instituição, mas a gente vai estar buscando e, se possível, amanhã vamos trazer no nosso jornal Integração.